Graça e paz, povo de Deus. A nossa saudação a você, meu irmão, minha irmã. O nosso bom dia e desejos de bênçãos para você e para a sua família. Que a presença de Deus seja sobre você. Em nome de Jesus Cristo. E que possamos ter um domingo abençoado na presença de Deus, com as programações, com as decisões que precisamos tomar e tomaremos hoje, adoração, oração, um domingo abençoado, cheio da presença de Deus, é o que desejamos a todos e todas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus eu quero lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, o poder, ó Deus, estar aqui ante o seu povo, diante de Ti, para lhe bendizer, para lhe exaltar. Ouve a nossa oração, os nossos louvores, toda a intercessão que faremos neste lugar, não somente por nós, mas por aqueles também que para nós são preciosos e que são muito mais preciosos para Ti. Derrama do seu poder, da sua graça, nesta manhã, em o nome de Jesus, e enche-nos da sua presença, Queremos ouvir a sua voz, queremos, ó Deus, ser transformados pelo Teu Espírito Santo, de modo saiamos daqui melhores do que estávamos quando chegamos, e que a nossa semana, que o nosso mês, o mês de julho, ele seja uma bênção, neste primeiro culto do mês, neste primeiro momento na casa do Senhor, no mês de julho, que seja um prenúncio de coisas boas para cada família, para cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, fala conosco através da palavra, fala conosco através das canções, da música, fala conosco. Esse é o nosso desejo, é o desejo que temos, em o nome de Jesus. Como precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Muito. Consagramos a Ti este tempo, consagramos a Ti este mês. Sê conosco, receba este culto, em o nome de Seu Filho Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, é para Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus nós dizemos amém e amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, em o nome de Jesus. Possamos dizer ao Senhor que estamos aqui para adorá-lo. Para louvar. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vem me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar.
mas vem me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas, te restaurarei. Para o teu louvor, te restaurarei. Para o meu louvor, te restaurarei. Para o meu louvor. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Para todo sempre. Para todo sempre. Abra a sua Bíblia em Isaías 64. Isaías 64, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém, povo abençoado. Que palavra poderosa, né? Nós somos, todos nós, filhos de Deus. Nós somos barro. E aí você pode pensar: pastor, palavra maravilhosa, nós somos barro. É isso aí mesmo. É o que somos. Dizer que somos barro é reconhecer a nossa pequenez, diria até mais, a nossa insignificância, não perante Deus, perante nós mesmos. Esse deveria de ser o nosso pensamento acerca de nós. Vasos de barro. Nós não somos diferentes de ninguém, melhores do que ninguém. O que diferencia um barro do outro, um vaso de barro de outro, é o conteúdo desse barro. É o conteúdo desse vaso. Somos todos nós feitura de Deus, com
com suas próprias mãos, Ele teceu a cada um de nós e depositou em nós, para aqueles que creem, para aqueles que se dispõem, para aqueles que recebem. Ele colocou dentro de cada um de nós do seu Espírito. E esse Espírito é que nos dignifica, que nos assemelha a Deus. O que nos assemelha a Deus é a presença de Deus em nós. Por Ele, todas as coisas, tudo por Ele e para Ele. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Tenhamos um tempo de oração em o nome de Jesus. Podeis assentar-se, fechar os olhos. Você de casa também, vamos orar. Aleluia. Diga ao Senhor: Senhor, me molda nesta manhã com suas poderosas mãos. Dá forma à minha vida, dá forma aos meus pensamentos. Quero mais da sua presença. Apara as arestas, tira os excessos, sentimentos em excessos, pensamentos em excessos. O pecado eu não preciso nem dizer. O pecado ele é ruim em excesso ou em qualquer outra forma. Não há uma maneira, nenhuma quantidade em que o pecado torna-se algo bom. Porque o pecado nos afasta de Deus. Arranca de nós todo pecado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Todo pecado. E purifica-nos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Nos perdoa. Ismael, conduza essa oração para nós, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa. Aleluias. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, a tua igreja está prostrada diante de ti. E o nosso intuito neste momento, Senhor, é pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque o Senhor sabe que somos fracos, somos frágeis, somos pó. E se não for a tua misericórdia para com a nossa vida, nós estaríamos perdidos. Mas através do grande amor que o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho, para morrer por nós. E quando o sangue dele verteu, o sangue deste inocente verteu, nós recebemos agora o perdão pelos nossos pecados. Mas como carne, Senhor, como pó, nós insistimos em acabar pecando. E muitas vezes não é porque queremos, é porque não conseguimos alcançar uma santidade que só o Senhor pode nos levar. Por isso nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos aperfeiçoe a cada dia, a cada momento, para que a nossa vida seja uma vida de verdadeiro louvor e adoração, que possamos guardar a Tua palavra, Senhor, em nosso coração, para não pecar contra Ti. Nos ajude, Senhor, a vigiar em todo momento, para que não venhamos cair na tentação. Nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos do Teu Espírito a domar, a tomar, a possuir as nossas vidas, para que possamos alcançar graça diante de Ti. Por isso, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos pedir, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados dessa comunidade, desta cidade, desta nação. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E que a graça do Senhor venha superabundar em nossas vidas, para que possamos Te exaltar em todos os momentos.
Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Amém. Jesus é o primogênito do Pai. E nós, filhos do mesmo Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos louvar, vamos adorar. Você vai trazer a sua oferta, você vai trazer o seu dízimo, você vai cantar animado, porque o Senhor é maravilhoso. É um Pai amoroso, zeloso, maravilhoso é o Senhor. Amém? Então vamos nesta manhã de domingo, nesse primeiro domingo de julho, exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Direto do túnel do tempo essa, hein? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lá, 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 lá. Rei! Lá, 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 lá. Senhor! Lá, 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 lá. Jesus! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Rei! Lá, 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 lá. Senhor! Lá, 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 lá. Jesus! Lá, 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 lá. Ô, Neide, cata aquele pandeiro que tá ali no primeiro banco aqui, ó. Você estava treinando pandeiro ontem, vai. Aqui no primeiro banco tem um pandeiro. Vamos lá, uma meia-lua. Vamos de novo, só tá esquentando. 1, 2, 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome.
Ei, lá, 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 Senhor, lá, 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 Jesus, lá, 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 lá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Está contratada, Neide, ficou bom. Ficou muito bom. O Elcio quis te atrapalhar, mas não conseguiu, não. Vamos continuar adorando, vamos continuar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode nesta manhã sentir a presença do Pai, como em todos os dias, mas depende de cada um de nós. Ah, porque é isso, ah, porque é aquilo, porque é a música, porque... Não, Deus está em todos os lugares. Sinta a presença dEle. Aleluia! Você de casa, sinta a presença dEle. Você aqui, sinta a presença dEle. A presença do Pai. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
sobre todos e os anjos clamam, Santo, Louva o toda a Senhor. criação. Abra os seus lábios e solte a tua voz. Diga que o Senhor é santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. sempre será santo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh Deus. Que a sua graça seja sobre as nossas vidas. Santo, santo, para sempre. Para sempre. Ajuda-nos. Resgata-nos. Salva-nos, Senhor. Santo, santo para sempre. Para sempre serás santo. Para sempre. Ouve a nossa oração, a nossa adoração nesta manhã. E visita com graça, com poder, a casa do meu irmão, a casa da minha irmã, o casamento dele, dela, a mente desse irmão, dessa irmã. Vai curando, vai transformando, abençoando, libertando, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja. Tem misericórdia da nossa igreja. Começar de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa. Faz de novo. Faz outra vez, Senhor. Aquilo que só o Senhor sabe. Para os seus filhos. Amém e amém. Irmãos, assentem-se, assentem-se. Aleluias. Abra a palavra de Deus em Mateus. Mateus 6. Aleluias. Lerei a partir do 9. Mesmo assentados, com toda a reverência, a Deus, a palavra de Deus. Redobre a sua atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim. Primeira lição. Vós orareis assim. Imperativo para deixar claro que é um compromisso seu. Orar. É uma ordenança
de Jesus. Portanto, vós orareis assim. Vós orareis. E tem gente que não está orando. Ou tem gente que tem orado muito pouco. Tem gente fazendo de tudo, menos orar. E orar antes de todas as coisas, tá bom? É orar antes, durante e depois. Vós orareis assim. Portanto, quando tiver tempo, não. Portanto, quando quiser, não. Quando você estiver bem, você orará assim, não. Vós orareis assim, quando? Todos os dias. Em todo tempo. Essa é a vontade de Deus para você. Vontade de Deus para nós é com que oremos em todo tempo. Orar é conversar com Deus. Deus, Ele quer conversar com você. E Ele quer que você converse com Ele. Em outros termos, em outras palavras, Deus, Ele quer se relacionar com nós. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer interagir com você. Assusta o fato de que muitas pessoas passam semanas sem separar um tempo para a oração. E aí dizem que amam a Deus. Questiono muito essa espécie de amor. Porque nós sabemos, por nós mesmos, que amor é relacionamento. Amor é relacionamento. Nesta carreira pastoral, na vida pastoral, a gente está aqui, depois está lá, a gente vai mudando, a gente muda bastante. Eu lembro de um grupo de amizade que criamos em Marília, até distinto da igreja. Surgiu na escola da Luísa. Primeiro ano de escolinha, ela tinha uma amiguinha, a mãe desta amiguinha estava doida para conhecer a Luísa, porque a Flavinha só faz falar da Luísa, Luísa para cá e Luísa para lá, e nós dizemos, a Luísa a mesma coisa, Flavinha para cá, Flavinha para lá, e aí descobrimos que o casal, os pais da Flavinha, eram da Assembleia de Deus. Descobrimos, inclusive, que a mãe da Flavinha era cantora assembleiana, com CD gravado, fazia várias apresentações, aí em cultos, no país todo. Nos reunimos algumas vezes, das duas se aproximaram mais duas crianças, a Laurinha, a Gabi, e com elas seus pais, até eventos de fim de ano, viagens juntas fizemos. Eu fui para Londrina tem uns 2 anos com esse grupo. Passamos semanas juntos, uma amizade que floresceu ali despretensiosamente. Só que eu vim para Bauru, temos o grupo lá. Né? Um bom dia, uma boa tarde sempre aparece. Não é verdade? Mas já não é a mesma coisa. E aí a gente voltou a se encontrar e percebemos que as crianças já não tinham mais assunto. Mão no bolso. E não fluiu. Não era a mesma coisa. Porque o relacionamento ele foi quebrado. Pelo distanciamento. Pela falta de convivência. E tem gente querendo se convencer de que terá um relacionamento com Deus, tratando com Deus, falando com Deus esporadicamente. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, ler a Bíblia esporadicamente, orar esporadicamente, não fará com que você tenha um relacionamento com Deus. Se você busca ter um relacionamento com Deus, assim, digo para você nesta manhã, não terá. Servo de Deus, como diz o capitão Nascimento, nunca serão. Nunca serão. Desta forma, nunca serão. É impossível. Portanto, vós
orareis assim. E aí eu preciso adiantar. Jesus não está dizendo que você terá de orar desta forma, todas as vezes de orar. Pai Nosso, como única e exclusiva oração. Jesus diz que a forma de orar é essa. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja. Não, isso é um modelo de oração. É um esqueleto de oração. E vou dizer mais de que um esqueleto, de um esboço de oração, é um esboço para a vida isso aqui. Não é só a forma de orar, não, mas a forma de se relacionar com Deus, a forma de se direcionar a Deus, a forma de se ter comunhão com Ele. Amém, igreja? Então, essa palavra é maravilhosa, até porque proferida por Cristo, proferida por Jesus, o maior pregador de todos os tempos, não tem como ser ruim. Os ensinamentos aqui contidos são preciosíssimos. Por exemplo, Pai Nosso. Nós lemos em Isaías 64, versículo 8, o Senhor é o nosso Pai. Jesus está dizendo aqui. Irmãos e irmãs, todas as vezes que Jesus orou, todas as vezes, e Jesus fez uma oração, todas as vezes, ele se direcionou a Deus por Pai, todas as vezes. Jesus nunca se valeu de palavras como grandioso eu sou, magnânimo Deus, El Shaddai, Senhor dos exércitos, o poderoso Deus, o eterno, como gostava de orar um professor de minha escola, de minha faculdade, na teologia. O totalmente outro, rapaz, né? Filosófico, o totalmente outro. Jesus era muito mais simples. Pai, e acabou. Todas as vezes. Uma vez, ele não usou da terminologia pai para usar da papai. E quando ele utilizou-se da papai, deu pano para manga. Os fariseus incharam os dentes, gritaram, tamparam os ouvidos, o chamaram de herege, de desrespeitoso. É que eles não tinham o mesmo relacionamento de Jesus com o Pai. Então não entendiam esta intimidade. Vou dizer uma coisa para você. Não sei se você já teve essa experiência ou se você consegue. Eu travo. Falei, não, eu vou orar a Deus. Papai, parece que eu tenho um ovo na boca. Não flui, não sai naturalmente. Talvez eu não tenha construído uma intimidade tamanha para me sentir à vontade de tratar assim com Deus. Se você consegue, se você já teve a experiência, tente. Se sair naturalmente, você está em melhores condições de intimidade com Deus do que eu. Parece uma falta de respeito mesmo. Eu me alinho aos fariseus, porque a intimidade ela é conquistada, ela é gradual, amém, povo do Senhor? Não é para qualquer um e para todo mundo, não é assim. Não é verdade? Não é assim. Não é verdade? Eu tenho um amigo meu, né, de infância, que o apelido dele é Gordão. Mas ele fica bravo, não chama ele de Gordão. Mas a gente só chama ele de Gordão. E cá, a gente não briga, não. E teve uma vez, o cara me chamar de Gordão. Eu falei, Gordão, mas você é Gordão? Mas ele não me conhece, me chama de Gordão? Mas você é Gordão. Ah, Daniel, você não entendeu. Não entendi mesmo. Mas depois eu entendi. A forma que fala, quem fala, do jeito que fala, é diferente. É ou não é? É diferente. Então, quando todas as vezes que Jesus orava a Deus, o chamava de Pai, era sincera, era verdadeira. Deus, inclusive, se direcionava a Ele por Filho amado. Olha que coisa maravilhosa. Então, a terminologia Pai designa a intimidade.
E pai designa proteção, provisão, carinho, amor. Estou falando de pais bons, viu? Está cheio de pais ruins aí, espalhado. Então, toma exemplo de pais bons, que existem também bastante. Deus Pai é desta maneira, e melhor, repaginado, multiplicado em bênção, em tudo que há de bom. Quando a palavra do Senhor diz, através de Cristo, Pai nosso, designa que você não é filho único, exclusivo, a última bolacha do pacote, a última gota de água no deserto. Você é especial, amém? Mas nem tanto. Baixa a bola um pouquinho aí. Tem mais gente que é tão especial quanto você. Olha de lado para a pessoa que está aí. Ela é especial. Você é especial, mas ela também é especial. É, preciosa, precioso. Pai nosso. Tem gente que acha que é filho único. Tem gente que acha que Deus é só dele. As pessoas cometem injustiça contra ele vai a Deus, mas ele não lembra das injustiças que ele comete. Ele não comete erros. Ele não comete pecado. Ele é demais. Ele é o bom. É o cara. A rainha de Sabá. Não é assim não, irmãos. Vamos devagar. Pai nosso que estás nos céus. Estar no céu designa a soberania, a grandeza e também o distanciamento. Intimidade no pai, na paternidade, na filiação, mas o entender que ele está acima de nós, além de nós, também nos remete ao respeito, ao temor, ao poder, à grandeza, à onisciência dele, a onipresença dele. Amém? Intimidade e distanciamento. Então não é de qualquer jeito também, não bagunça também. É intimidade, mas né, vai com calma. Nós temos que buscar manter este equilíbrio. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A soberania, o desejo de ver manifesta na terra a vontade de Deus. Isso diz de submissão. O querer de Deus deve de estar acima do nosso querer. O que eu queria hoje? Não importa, eu estou aqui. Porque esta é a vontade de Deus com que eu esteja aqui. Eu queria estar em outro lugar. Onde o senhor queria? Sei lá. Maldivas, com água de coco. Ir para cima numa esteira de vime, importada, porque seria de lá. Um vento batendo nos meus cabelos, aí já exagerou, pastor. Aí o senhor já exagerou. Não acontece nada se o vento bater no cabelo do senhor. Desculpe. Não, se ele tem razão, irmã. Você pensou isso, você tem razão. Não vai mudar muita coisa, não. O cabelo no vento das Maldivas. Vai continuar do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que Deus fez. Mas a vontade de Deus é soberana sobre nós. Nós temos que entender que é a vontade de Deus que precisa reinar. Amém? É a vontade de Deus. É o que Jesus fazia quando orava. Pai, novamente Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É estar consciente da sua vontade, do seu desejo. Amém, meus irmãos? Mas entender que o desejo de Deus para nós é infinitamente maior e melhor. E é se submeter ao desejo de Deus, à vontade de Deus. Às vezes nós queremos fazer valer a nossa vontade. E às vezes sobre Deus. Senhor, toca nele. Eu quero me casar com ele. Estou dando um exemplo aqui. E o Senhor fala, não, mas é ele.
é outro. Não, é ele. Calma, gente. Você está querendo empurrar a sua vontade de goela abaixo. A goela abaixo de Deus. Calma lá. É um pouco do que foi pregado. Teve uma lição aqui em uma escola dominical para trás, em Jeremias, de quando havia uma dúvida se eles iriam e não para o Egito, se ficariam em Jerusalém. Eles dizem, vamos perguntar ao profeta Jeremias, e ele vai nos dizer. E o que o profeta dizer é de Deus, a gente obedece. A gente vai para o Egito ou a gente fica em Jerusalém? O profeta falou, vocês não vão para o Egito, vocês ficam em Jerusalém. Ele falou, não foi Deus que falou isso aí não. Mas não foi Deus. Herege! Enviado do inimigo. Você emprestou a boca para o mal. E foram para cima do Jeremias. E aprisionaram Jeremias. E foram para o Egito. E morreram todos no Egito. Para a glória de Deus. Amém? Ah não, pastor, que isso? Teimaram, desobedeceram, foram. Porque já tinham colocado em seu coração o ir. E a gente às vezes faz isso. A gente define em nosso coração. E vai a Deus para Ele balizar a nossa decisão. Queremos em Deus a confirmação. E não aceitamos quando a confirmação não vem. Já aconteceu comigo. Então a gente precisa tomar cuidado. Que a vontade de Deus, ela se cumpra na sua vida. Amém? Que você diminua, que eu diminua. E que a vontade de Deus seja soberana sobre as nossas vidas. E a vontade de Deus sobre nós, talvez diga você, meu irmão, diga você, minha irmã, nesta manhã de domingo, que você será frustrado, frustrada em seu desejo e em sua vontade. Não seja menino, não seja menina, seja maduro, para entender que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. A nossa vontade e a vontade de Deus não são sinônimos. Ponha isso na sua cabeça. E se você tiver de escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus, opte pela vontade de Deus, é infinitamente melhor. Peça discernimento para você, peça discernimento a Deus, para você identificar quando é a sua vontade, quando é desejo humano, quando é desejo da carne, e quando é coisa de Deus. E Deus vai te revelar em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia dá hoje. Que designa isso? Cuidado diário. Deus sempre tratou assim. Deus nunca tratou diferente. O maná, ele caía em porções diárias. Ele falava, pegue e colha o que você comerá hoje. E quando teimavam, estragava. No outro dia não servia o de ontem para o dia de amanhã. Só que no amanhã, que no caso já seria hoje, tinha maná novo, fresquinho, caindo do céu. Pão nosso de cada dia dá hoje. A gente tem de orar diariamente. É no varejo que Deus trata, não é no atacado não. Eu vou orar aqui para daqui 5 dias. Abençoa, se você tem uma viagem, daqui 20 dias, vai orando para Deus abençoar. Mas faça aquela oração simples, abençoa a viagem, e se ocupa logo dos acontecimentos diários, do que você tem para resolver hoje. Ah, mas é que hoje não tem nada de interessante, é porque você não vive o dia de hoje. Você vive o dia de amanhã. Na sua cabeça, você definiu que no dia 20, aí vai ser bom, quando você viajar. Então, inconscientemente, você trata como ruim todos os demais dias. Você está vivendo com a cabeça lá. Mas o dia de hoje é bênção. O dia de hoje é provisão de Deus. O dia de hoje é a presença do Senhor. E se você não tomar cuidado, nesses dias que antecedem a viagem, talvez você nem chegue lá, hein? Então não vamos dizer, amanhã farei, amanhã eu tratarei, amanhã comprarei. Sempre devemos dizer, se o Senhor permitir, se Deus quiser, eu vou, farei. Basta a cada dia o seu mal. Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros.
Quem comete pecado? Aí só eu. Amém? Todos nós cometemos pecado. Entenda isso. Amados, o pastor Daniel, ele comete pecados. Quantas vezes, assim como você, a gente busca um perdão, uma retratação, e o perdão não vem, a retratação não vem. Porque as pessoas não perdoam, não esquecem. E aí, 70 vezes 7 é história para boi dormir. Porque 2, 3 erros, para você já ser descartado, para você já ser abandonado. Você não pode errar 1, 2 vezes. 70 vezes sai fora, 490 vezes sai, não chega aí, nem perto disso. Para você já ser escanteado, descartado, abandonado. Quantas pessoas que a gente magoa, que a gente erra, que a gente se equivoca e pisa na bola. E quantas pessoas que viram as costas e nunca mais. E nunca mais. Uma vez em Marília, uma família toda saiu da igreja. Eu combinei uma visita e esqueci. Para quê? Para quê? Nunca mais. E aí, esses tempos atrás, eu estava assistindo o culto de Marília e eu os vi no culto. Voltaram. Porque eu saí. Porque o pastor que esquece as visitas saiu. 70 vezes 7? Meu Deus. Pedi perdão. Falou, nossa, irmã, olha. E falei, eu não fiz nada hoje. Eu achei, hoje não tem nada. Eu vou ali no mercado, não sei o quê. Depois falei, não, tem coisa sim. Liguei na hora, já não atendeu. A mensagem ficou azulzinha, já não visualizou. Acontece. E continua acontecendo. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Perdoa como nós perdoamos. Então Deus entende que a gente vai pisar na bola e que pessoas pisarão na bola conosco. E que todos nós pisaremos na bola com Ele. E aí Ele definiu o seguinte, eu perdoo vocês. Amém? Se vocês se perdoarem. Olha como Deus é maravilhoso. Eu vou repetir. Ele saberia que nós pisaríamos na bola uns com os outros. Que eu pisaria na bola com você e que você pisaria na bola comigo. E que todos nós pisaríamos na bola contra ele. Ele definiu, eu perdoo vocês se vocês se perdoarem. Deus não é diferente de nós. Eu penso que o que há de mais precioso para uma família, imagina você pai, mãe, com mais tempo de idade que eu, poucos anos, na verdade, que somos todos jovens, mesa de domingo, 2 filhos, 3 filhos, o pai, a mãe, o vô, a avó, os netos, um filho não foi, porque está brigado com o outro. O pai e a mãe ficam felizes. Aí tem que fazer um outro almoço no domingo seguinte para trazer aquele outro filho que não vai na presença daquele outro que foi naquele primeiro almoço. A mãe e o pai ficam despedaçados, os corações. Assim é com Deus. E a mesa da comunhão nada mais é que a mesa de domingo do Pai do céu. Onde Ele quer todos os filhos dele junto à mesa, sentadinhos, bonitinhos, comendo a comida que Ele proporciona, que Ele nos dá. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para um momento de oração. Miriam, Samuel, livra-nos do mal. Quero encerrar com esta frase. Livra-nos do mal. Livra-nos dos bandidos, da violência, das brigas de trânsito, dos ladrões. Amém? Que Deus nos livre dos fofoqueiros. Que Deus nos livre dos violentos. Que Deus nos livre de nós mesmos. Porque tem muito mal no mundo. Amém? Guarde isso. Tem muito mal do lado de fora. Mas tem muito mal do lado de dentro também. No coração, na nossa mente, tem muito mal. Então, quando a gente pede para Deus, livra-nos do mal, é para nos livrar de todo o mal. O mal que está do lado de fora dos nossos corações
e livrar-nos do mal que está dentro dos nossos corações também. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade que há no mundo, da maldade que há na igreja, da maldade que há na família, da maldade que há em mim. Livra-nos do mal. E é interessante que Jesus ele faz toda a pregação, né, do Pai Nosso. Só vou ler, tá? Só vou ler aqui, ó. O 13, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. E aí tem aquele acréscimo protestante, que não pode deixar de ter, né? Pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um acréscimo protestante, tá bom? Os católicos estão mais no original. Mas já caiu na cultura também. Versículo 14 e 15. Ele dá uma ênfase no que ele acha mais importante. É Jesus que dá essa ênfase. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quem não der perdão, não receberá perdão. Ele enfatiza isso. Ele falou da provisão divina, da santidade dele, da paternidade dele, falou do perdão, e aí ele volta a enfatizar a questão do perdão. Porque o perdão é o que temos de mais importante. Porque só perdoados, remidos, adentram no céu. Sem perdão, não tem salvação. Sem remissão de pecados, não há salvação. Jesus morreu na cruz para nos redimir de nossos pecados. Quando você não perdoa, você invalida a morte de Cristo. Portanto, viva para perdoar. Ismael, vem me auxiliar aqui em nome de Jesus. Está bonitinho aí com o terninho, olha lá. Olha lá. Vamos aproveitar aí, ó. Estamos até em tom sobre tom, paleta igual. Olha lá. Quer acertar a paleta comigo, vem de preto. Só tenho roupa preta. Não é nada, eu tenho outras também. Feche seus olhos em nome de Jesus. Faça a sua oração a Deus. Eu estou devagar hoje, sem pressa. Nós não teremos aula, nós teremos o concílio na sequência. E o concílio vai ser rápido, eu creio. E vai ser bênção, eu creio. E Deus, senti em Deus de falar isso com você bem calmamente hoje de manhã. Essa palavra que Deus colocou no meu coração ontem. Deus quer se relacionar com você. Deus, Ele quer estar na sua casa, meu irmão, minha irmã. Na mesa com você e com seus familiares. Mas às vezes a mesa é o lugar onde mais pecamos. A gente senta para comer e acaba se alimentando de fofoca, de murmuração, de maledicência. E nem faz caso de Deus que está sentado à mesa. Lembre-se disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu corto o pão, eu falo. Você pega depois o cálice aqui. Faça sua oração, sem pressa. Peça perdão. Se você precisa, né, se resolver com um, com outro, faça isso na semana, faça esse compromisso com Deus. Até queria, pastor, mas a pessoa não está aqui. Não, fala para Deus, Deus, eu vou participar da mesa, eu vou ceiar, eu faço um compromisso de resolver essa situação essa semana. No que depender de mim, eu vou resolver. Porque eu quero o perdão. Porque tem gente que faz 7 anos aí. Eu já ouvi uma família, uma vez conversei com uma irmã, e ela disse, faz 7 anos que eu não converso com meu irmão, que a gente não se dá bem, e ela estava na igreja todo domingo. Eu já tinha uns 2 anos de ministério naquela igreja, quando ela me revelou isso.
E eu disse para ela: irmã, então faz 7 anos que você não tem garantida a salvação. Faz 7 anos que Deus não te perdoa. Resolva isso. Que bom que você não morreu nesses 7 anos. Porque se você não perdoar o seu irmão, se você não se reconciliar com o seu irmão até pode não querer. Aí você se livrou dessa. Mas se você não perdoar, a palavra é muito clara. Não tem perdão para quem não perdoa. Ah, que ele me magoou, não tem problema. Você acha que Jesus não foi magoado na cruz, humilhado? Você acha que ele não sofreu na cruz? Não estou dizendo que você não sofreu, não estou dizendo que ele tem razão, não estou dizendo que não doeu. Estou dizendo que é necessário e é imprescindível perdoar, é o que eu estou dizendo. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou o pão, e ele partiu o pão. E ele disse: este é o meu corpo dado por amor de vós. Comei dele, quando vos reunirdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, ele se serviu do cálice, e ele disse: este cálice servido, esse sangue derramado, é o sangue da nova aliança em meu nome. Aliança que faço com vocês. Comei do pão, bebei do cálice, em memória de mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos servir aí na frente. Você venha, tome o pão, tome o cálice, volte para o seu lugar, para que possamos cear juntos, tá bom? Em o nome de Jesus. Enquanto o Samuel ministra uma canção, nós vamos servir a mesa. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Queda en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén.
Ó misericordioso Pai, nós humildemente pedimos que nos agracie com a sua presença e abençoe as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que vamos beber a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a plenitude da fé e crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça do corpo, Cristo Jesus, a quem pertence a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Comamos, bebamos, agradeçamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela ceia de agora manhã. Abençoa o nosso julho, que julho seja um mês abençoado, cheio da sua graça, cheio da sua presença, cheio de saúde, prosperidade financeira para cada uma das famílias da sua igreja. Oh Deus, que julho seja infinitamente melhor do que junho, e assim subsequentemente os demais meses do ano. O tempo tem passado rápido, pelo menos tem sido essa a nossa percepção. E quanto mais o tempo passa, mais a sua vinda está próxima. E assim como a igreja em Apocalipse, nós também clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus, e resgata-nos e salva-nos. No seu tempo, concernente à sua vontade, nos leva, Senhor, para o céu. Amém e amém. Eu vou impetrar a bênção, aí vamos lá para o café, 20 minutinhos, quase chegando 10h30, umas 15 para as 11 a gente começa aqui o concílio, tá bom? Eu acabo antes das 11, prometo. Se você for rápido lá, você me ajuda aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. E não conversa com ele aqui não, hein? Ele conversa lá no salão, em nome de Jesus.